A paz do Senhor, meus amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor. Que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês, onde vocês estão, no trabalho, em casa, na escola, onde estiver. Que Deus possa estar abençoando você nesse dia de sábado tão maravilhoso que o Senhor Deus tem nos dado. Hoje nós vamos pensar a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10. Eu quero só uma parte desse versículo, mas vamos ler o versículo todo, ok? Apocalipse capítulo 2, versículo 10, que diz assim: Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Ok? Esse é o texto, todo o contexto daquilo que nós vamos pensar. Nós vamos pensar em cima dessa frase final do texto, que diz assim: seja fiel até a morte. Nessa tradução está escrito assim: seja fiel até a morte. Em alguma tradução, talvez a sua tradução esteja ser fiel até a morte. Isso já dá a entender que existe uma batalha, existe uma luta muito grande, né, para que a fidelidade humana aconteça. E para que essa fidelidade humana aconteça, nós vamos sofrer percalços duros até a morte. Então eu quero que você pense comigo, são sete igrejas que o irmão João escreveu essa revelação em sete pequenos detalhes acerca da vida dessas igrejas. E aqui no capítulo 2, essa carta à igreja de Esmirna tem essa peculiaridade. Só essa carta diz essa frase: ser fiel até a morte. As outras têm duas frases que estão contidas em todas as outras cartas. A primeira frase está: conheço as tuas obras. Então, em todas as cartas está escrito: conheço as tuas obras. Em todas as cartas também está escrito no final de cada carta: ao que vencer. Então, em todas as outras cartas, inclusive a carta de Esmirna, para a igreja que estava em Esmirna, tem essa igualdade: conheço as tuas obras e ao que vencer. Porém, a única carta que tem essa frase particular, ser fiel até a morte, é Esmirna. E se a gente fosse estudar a origem dessa cidade de Esmirna, a gente ia ver que ela já existia 700 anos antes de Cristo. E, infelizmente, ela foi completamente destruída, essa cidade de Esmirna. Mas, mais ou menos há 300 anos antes de Cristo, antes do Império Romano ser estabelecido, essa cidade ela é reerguida. E por ser uma cidade-porto e trajeto de comércio, ela prosperou muito rapidamente. E quando Roma, então, assume as terras do Oriente, e ela está exatamente ao Oriente de Roma, da Itália, quando Roma assume o governo do mundo de então, ela se entrega facilmente a Roma, ela é fiel ao governo de Roma e se mantém numa cidade espetacular, uma metrópole maravilhosa, onde tudo que o cidadão necessitava ali tinha naquele tempo, né? Então era uma cidade que o mundo tinha, a cidade tinha para oferecer para os seus moradores. E a igreja está exatamente situada nessa cidade. E o contexto, né, que você vê do versículo falando sobre uma perseguição, uma dura perseguição, uma severa perseguição. Claro que a gente vai encontrar os teólogos de plantão que vão dizer que essas 7 cartas são o estudo escatológico da vida, da história da igreja. Então, cada período em que a igreja passou na face da terra. Ok. E por isso que eu não vou falar sobre esse contexto geral. Eu quero pregar somente o ser fiel até a morte. E a teologia vai dizer, a escatologia vai dizer que nós hoje estamos vivendo o tempo e a era da igreja de Laodiceia,
passou, o século passado passou a igreja de Filadélfia, e agora estaríamos vivendo então a igreja de Laodiceia, com alguns remanescentes de Filadélfia. Mas isso é um contexto teológico que alguns estariam até discutindo e brigando sobre isso. Não é o nosso caso. O nosso caso é pensar sobre a palavra dita, a palavra escrita de Deus. Ok? Não montar padrão teológico acerca de aquilo que se acredita, aquilo que não se acredita. Não. O contexto que eu quero pensar é sobre o que a Bíblia diz. E a severidade da palavra de Deus, a realidade da palavra de Deus. E nesse texto aqui a gente vê, nessa tradução, está escrito, ser fiel até a morte. Então, você percebe que é um trajeto, é uma trajetória, é um segmento, é um caminho. Ser fiel até a morte. Seja ou esteja sendo fiel até a morte. Então, todo dia é um dia de luta. E o que é ser fiel? Ser fiel é ser íntegro, é ser leal, é ser digno, né? Digno da fé, digno de fé. Então, aponta para esse lado da lealdade, da dignidade do cidadão, da lealdade do cidadão àquilo que ele crê. Então, se você crê em alguma coisa, você tem que ser fiel a essa coisa e não negar essa coisa que você crê. E aí é que está a dificuldade e aonde a palavra de Deus e o objetivo que nós estamos trazendo de pensamento é provar para nós mesmos aonde nós estamos indo e o que nós estamos pensando do que a Bíblia diz acerca da salvação, acerca da fé, acerca do projeto de Deus na nossa vida, enquanto nós somos seres humanos, enquanto nós estamos aqui, enquanto não houve ainda o arrebatamento da igreja, ainda que também existe um grupo aí que crê que o arrebatamento já aconteceu, né? Mas são questões teológicas. Eu não quero discutir questões nenhuma teológica, eu quero discutir aquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia fala que tem que ser fiel, seja fiel, ser fiel até a morte. Então, essa fidelidade que a Bíblia pede que eu tenha e que você tenha, vai nos levar aonde? À morte. É o caminho da fidelidade, é nos conduzir até a morte. Nós vamos encontrar aí um certo número de homens e mulheres que seguiram a Deus em fidelidade. A relação de Hebreus capítulo 11 vai mostrar os heróis da fé, homens e mulheres que serviram a Deus de uma maneira que a terra não era digna deles. Essa frase é profunda demais, a terra não era digna deles. Então a gente pode comparar a vida de, por exemplo, Abraão, que é citado como o pai da fé. Então Abraão, ele teve um momento na vida dele que o Senhor, provando a fidelidade dele, pediu a Abraão o seu filho, o seu único filho. O texto diz, o seu único filho. Abraão, eu quero o seu filho, o seu único filho a quem tu amas. Então olha o que a frase, o contexto da frase vem falando para nós. Deus requer a fidelidade do homem, aquilo que lhe faz falta, aquilo que ele ama. Deus deseja de mim, deseja de você aquilo que me faz falta, aquilo que eu amo. E isso que Deus deseja de mim, isso que Deus deseja de você, nós estamos entregando para Deus. Esse é o pensamento. Porque essa fidelidade que está única e exclusivamente nesse contexto aqui, ser fiel até a morte, né, exige de nós uma atitude diferente da atitude que nós temos tido como igreja, como servos do Senhor. E nós temos sido egoístas, nós temos sido, infelizmente, distanciados, nós temos estado distanciados do amor e da palavra de Deus. Ainda que pregando, ainda que lendo, nós estamos fazendo aquilo que é a nossa vontade com relação à palavra de Deus. Por isso que eu falo,
o objetivo não é fazer uma defesa teológica em espécie alguma do texto da Bíblia. Não é defesa teológica que nós queremos fazer, porque existe um sem número de pensamentos teológicos acerca da Bíblia. Eu não quero nenhum desses pensamentos teológicos interfira no pensamento que nós estamos tendo acerca da palavra de Deus. Então, livre da teologia, né, livre dos pensamentos teológicos, vamos pensar o que a Bíblia diz para nós. Então a Bíblia está falando, ser fiel até a morte. E a gente vê que Abraão, ele foi fiel, porque ele entregou o seu filho, aquilo que ele amava, aquilo que Deus pediu a ele, que lhe faria falta, aquilo que Deus pediu a ele, que ele amava, Abraão não titubeou. Abraão entregou para Jesus Cristo, para Deus. Então, ele foi fiel. E por isso ele foi contado como o pai da fé. E essa fidelidade que o Senhor está pedindo aqui da igreja de Esmirna, é a fidelidade que está pedindo de cada um de nós. Ser fiel, cumprir essa fidelidade. Se a gente fosse ver a história do irmão José, o irmão José, ele teve tudo para ser infiel, ele tinha tudo para ser infiel. Ele foi vendido pelos seus irmãos, ele se tornou um escravo na casa de uma pessoa que estava distante da sua família, e ali ele poderia ter sido infiel junto com a esposa de Potifar, mas ele escolheu ser fiel a Deus, mesmo sendo jovem, mesmo estando distante do seu pai, mesmo estando distante do convívio, da fala de Deus, vivendo sozinho num país onde havia vários deuses, onde havia várias oportunidades para ele fazer tudo que ele quisesse fazer, porque ele estava distante da presença do Deus verdadeiro, ao qual ele ouviu o seu avô, seu pai falando, mas agora que ele tem essa oportunidade de ser infiel, ele escolhe ser fiel. Então, irmãos, esse é o nosso pensamento. Hoje nós temos escolhas, podemos escolher, todo dia nós podemos escolher ser fiel, e nós temos escolhido ser infiel. E essa infidelidade não nos levará à salvação. Esta infidelidade não nos levará à vida eterna. Então, se nós fôssemos contar a vida do nosso irmão Daniel, o que o texto de Daniel, de quem escreveu, de quem registrou os comentários de Daniel, no tempo que ele estava na Babilônia, e depois quando ele foi para a terra dos Medos, quem registrou os escritos de Daniel diz que ele assentou no coração de não se contaminar, não se tornar impuro com as coisas que tinham na Babilônia. Então, é um propósito muito grande essa fidelidade. E mais para frente você vai ver que ele é colocado na jaula dos leões por causa da infidelidade ao rei. Porém, ele não era nem infiel ao rei, mas principalmente não era infiel ao Deus que ele servia. Então, veja bem que profundidade a gente tem nesse texto, na fidelidade de Daniel, no texto da história de Daniel. Ele é colocado na jaula dos leões porque ele foi acusado de ser infiel contra o rei da Babilônia, contra Nabucodonosor. E sendo lançado na jaula dos leões, Deus não viu injustiça em Daniel para com ele e nem injustiça para com o rei da Babilônia. Por quê? Porque Daniel foi fiel a Deus. Não, eu vou para a cova dos leões, eu vou morrer, mas eu vou morrer servindo e confiando no meu Deus. Eu não vou me prostrar a imagem, a ídolo nenhum. E foi o que aconteceu. Ele se tornou um exemplo de homem de Deus, um exemplo de fidelidade a Deus no seu tempo. Por causa de quê? Porque ele foi fiel. Ele preferiu morrer a
ceder ao capricho da vaidade do homem. Então ele segue nesse propósito, nesse desejo de fidelidade a Deus, de fidelidade a Cristo. E hoje, irmãos, nós temos tido um sem número, todos os dias nós temos um sem número de provocações, de tentações, de acusações, de possibilidades, de informações que nos levam, que tenta nos aprisionar na infidelidade. Todavia, o que nós precisamos é voltar a crer em Deus e a ser fiel. E eu já disse uma outra palavra muito forte, a crer. O que tem acontecido hoje, que esse sem número de teologias que existe hoje no mundo, tem tirado a fé das pessoas. E teologia da prosperidade, teologia da libertação, teologia do Deus vivo, teologia do Deus morto, teologia dos anjos, teologia de tantas coisas que tem afastado o homem da fé genuína que está em Deus, da fé genuína que está na palavra de Deus. E por causa de um sem número de informações teológicas, nós temos perdido a fé. A nossa fé hoje está vagando num jogo de informações, quero achar uma palavra, informações literárias que nos tiram da verdadeira palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então, hoje nós temos pessoas que são boas demais, e elas acreditam porque elas são boas, elas alcançaram a salvação. Hoje nós temos pessoas que aceitaram Jesus, que saíram do espiritismo e agora estão em Cristo, vivendo em Cristo, e que, porque saíram do espiritismo, acreditam que alcançaram a salvação. E eu não quero contradizer o que eu acabei de falar, mas eu quero dizer que é preciso que a gente seja fiel, é preciso que esteja em Cristo e seja fiel a Cristo. Nós vamos encontrar os próprios discípulos que seguiam a Cristo, que andavam com Cristo, mas não tinham fé em Jesus. Então eles estavam vendo milagre. Que é isso, pastor Paulo? O que você está falando? Eu estou falando o que a Bíblia diz. Os discípulos, 12 homens que andavam com Cristo, mas não tinham fé em Cristo. Eles não acreditavam em Cristo. Estavam andando com Cristo, estavam vendo os milagres. Tanto que o Judas, o que acontece com Judas? Ele viu Jesus fazendo tantas coisas. Ele viu, é uma outra mensagem, é claro, mas o que acontece com ele? Por causa de não ter fé, por falta de fé, ele acaba vendendo Jesus e, em seguida, vai ao suicídio. Natanael, o próprio Tomé, Dimas, vai dizer que só acredita que Jesus ressuscitou, é só a incredulidade, só acredita que Jesus, se ele tocar na ferida, se ele ver. Então eles eram tão incrédulos que Jesus precisou aparecer para eles e falar com eles. Quando Jesus morreu, qual foi a ideia de Pedro? A ideia de Pedro foi convencer os outros discípulos de pescar. Ele falou, vou pescar. Jesus morreu, o que eu vou fazer agora? Vou pescar. Enquanto Jesus tinha falado com eles que eles tinham que ser pescadores de homens, mas eles voltaram a pescar peixe no mar, até que Jesus aparece no mar e confronta a história deles, a realidade deles, que não era aquela. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, enquanto esteve na terra, fez grandes sinais, fez grandes maravilhas, o povo viu, o povo caminhou, o povo sentiu, o povo tocou em Jesus, mas não tinha fé para seguir a Jesus, como o irmão está falando aqui, como a palavra de Deus está falando aqui através do escrito do irmão, porque ele ouviu, isso foi o que ele ouviu. João ouviu e escreveu do anjo falando, do Senhor falando, melhor dizendo para ele, ser fiel até a morte. Então essa fidelidade,
até aqueles que andaram com Cristo não tinham naquele primeiro momento, não tinham. Foi ter depois, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, né, sobre os 120 que estavam no cenáculo. Então aí sim começou a mudar a estrutura sociopsicológica de cada um, e eles foram assimilando Cristo dentro de si e mudando o seu caráter, mudando a sua personalidade, passo a passo, paulatinamente. E não foi fácil, porque você vai ver que quando Paulo se converte, bastante tempo depois, ainda vai repreender Pedro. Pedro que já está caminhando já com o Espírito Santo em si durante um bom tempo. Então, nós vamos contemplar isso na vida da história da igreja o tempo todo. Eu quero que você pense nisso, meu amado irmão e ouvinte da palavra de Deus. O texto, ele é um mandamento, a Bíblia é um mandamento, a Bíblia não é uma de particular interpretação. Não sou eu que eu tenho que interpretar do jeito que a minha capacidade intelectual me dá a capacidade para interpretar, não é. A Bíblia é um mandamento, e o mandamento diz ser fiel até a morte. Então, essa fidelidade, eu tenho que ser fiel. No caso de eu ser fiel, no caso de eu me desprender do mundo, de eu me ser livre do mundo, nesse ser livre do mundo, eu estou caminhando para a morte. A minha fidelidade vai me levar à morte. É isso que você tem que aprender, que você precisa saber. A sua fidelidade vai te levar à morte. Porém, o que diz o final do texto? E eu lhe darei a coroa da vida. O Senhor Jesus Cristo, ele diz, ele fala nos evangelhos, uma palavra muito tremenda: aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, diz o Senhor Jesus Cristo, esse vai ganhar a sua vida. Então é isso que está falando, a Bíblia é isso. Então ser crente não é uma coisa fácil. Ser crente não é ir para a igreja e cantar louvores, ser crente não é ir para a igreja e pregar e ensinar, ser crente não é ter a carteirinha de membro, ser crente é muito mais. Ser crente é estar na batalha. O final de todas essas cartas, essas 7 cartas às igrejas, está escrito o quê? Ao que vencer. Se está falando ao que vencer, é porque tem luta, porque tem guerra, é porque é uma batalha, porque não é fácil. Ao que vencer. Vai acontecer o quê? Vai ter a coroa da vida. Então, irmão, se prepare, você é crente, você aceitou Jesus, você entrou numa guerra espiritual, a qual você vai morrer, eu vou morrer, mas nós vamos morrer para receber a coroa em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê oportunidade de poder penetrar nesse mundo maravilhoso que é a palavra de Deus, com mais entendimento e escapando de todas as teorias que o mundo dá, mas entrando simplesmente no texto e naquilo que o Espírito Santo tem para dizer a cada momento que você abre a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um final de semana abençoado e que você possa curtir aí, dar o seu like e entrar, mandar para outras pessoas, entrar várias vezes e falar conosco aquilo que você tem achado, aquilo que você está recebendo da parte de Deus com essas mensagens. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.